Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e hoje nós conversamos aqui com o nosso irmão Carlos, da cidade de Rio do Sul. O nosso irmão é o servo de Deus para levar a vontade dele naquela cidade. E há uma novidade recente na vida pessoal do nosso irmão, que Deus, assim como Ele prepara cada um de nós para o ministério, Deus também fez esse processo na sua vida, né? Lavou, comprou com o sangue de Cristo, preparou, e agora Deus trouxe então esse chamado integral para a vida do irmão. E nós queremos saber como que Deus começou a trabalhar isso dentro do teu coração, se Deus você vinha já sentindo, como é que foi esse desligar assim total do trabalho secular, que muitos presbíteros eles têm um trabalho normal e também fazem um trabalho espiritual para o Senhor, né? E que Deus sabe, Deus tem um chamado diferente, às vezes naquele momento, por um tempo foi assim. Então, como foi que Deus fez isso na tua vida, irmão? Conta um pouco para nós. Pois é, irmã, quando eu vim embora de Goiás, eu já vim direto para essa empresa onde eu estava trabalhando há 8 anos. E uma empresa que eu vestia camisa muitas vezes, né? Trabalhava, teve uma época que no início a gente trabalhou de dia e atravessava a noite trabalhando para entregar e tal. E eu me dava muito bem com o meu patrão, a gente era mais do que patrão, era um amigo, né? E eu cresci ali dentro, desenvolvendo um trabalho que eu acredito que foi feito um bom trabalho, na verdade, pelo resultado que a empresa chegou. E eu era encarregado geral, mas eu era aquele encarregado que acabava me envolvendo com tudo. E fazia, que era para me cuidar, talvez eu estava lá fazendo, né? Então, eu sei dessas fraquezas, mas enfim, né? E essa empresa, eu fiquei 6 anos como liderança lá dentro. E a empresa, ela cresceu muito rápido, em pouco tempo, desenvolveu, e com toda empresa que cresce, ela precisa, o patrão, ele vai até um certo ponto. Daí, quando a empresa cresce, ele chama alguém de fora para começar a administrar. Isso é normal, né? Estruturar, ver quais os pontos que estão errados, né? E chamaram 2 pessoas, primeiro veio uma, depois veio a outra. E esse segundo que entrou, ele entrou como gerente geral no meu lugar, e eu caí um degrauzinho. Então, ali eu senti a fisgada no ego, né? Perdendo espaço na empresa. Isso faz uns 2 anos atrás. No primeiro momento, né, e na reunião que a gente teve no Senai lá, que chamaram para dar toda essa notícia, um dia antes eu mandei uma mensagem para o meu patrão, né, um versículo bíblico, dizendo que maldito o homem que confia em homem, mas eu não sabia o que estava procedendo tudo, né? E naquele momento, né, ele usou essa frase no dia da reunião. E ele disse: mas eu não sou assim, eu confio no homem. Não é verdade, Carlos? Daí, né, até me subiu assim um troço e voltou de novo, né? E naquele momento ali perdeu aquela... Eu não queria mais ficar naquela reunião, mas por honrar ali a autoridade que estava ali, eu acabei ficando até o final e tal. E esse gerente entrou e começou. Então houve uma mudança. O Carlos, que tinha uma certa domínio, começou a perder, e foi jogado para um cantinho, cuidar de 4 pessoas. No primeiro momento, aquilo se levantou dentro de mim, né, com uma fúria, e eu falei para o patrão. E o patrão, usado pelo Senhor, porque eu nunca vi uma pessoa, um ímpio, dizer assim, ó, isso aí é teu ego, né? O patrão falou para mim isso, então eu vi que era o Senhor falando comigo, né? Você é porque feriu o teu ego, ele disse para mim, Carlos. Carlos, isso aí feriu o teu ego. Foi assim, com essas palavras. E na hora eu levei um choque que eu já percebi que não era ele que estava falando, porque era o próprio Deus falando comigo, mandando eu me colocar bem quietinho no meu canto, né? E eu comecei a perceber que o Senhor estava trabalhando na minha vida. E ali,
nesse período eu comecei a orar pelo Senhor, porque eu vi uma perca de alegria que eu tinha pela empresa. Eu tinha uma idolatria pelo meu patrão, eu tinha uma idolatria pelo pai do patrão, né? Então, por quê? Porque ele, quando eu cheguei, a gente cresceu bastante, ele comprou sítio pra gente, ele me acolheu muito bem, mas não foi ele. Hoje eu sei que foi Deus que deu toda aquela provisão. E o Senhor mandou, né, um ano atrás, antes de eu sair, o Senhor mandou eu ir para ele e falar tudo para ele. Tudo que ele tinha dado para mim, não foi ele, mas foi o Senhor. E eu falei isso, então isso para ele não entendeu nada, levou um choque, né? E a nossa amizade cortou por ali. Então eu passei a ser só mais um funcionário dentro da empresa. A partir dali, então, eu vi que aquela alegria que eu tinha pela empresa, aquele amor que eu tinha, começou a diminuir. E eu nunca gostei de trabalhar sem amor. Para mim, assim, se eu tô trabalhando, se eu tô fazendo, tu tem que ter aquele toque de amor. Não sei se é porque a gente sempre trabalhou com comida, ou trabalhou com pessoas, que a gente sempre queria fazer a pessoa se sentir à vontade, se sentir em casa, né? Isso já foi, acho que, uma obra do Senhor trabalhando na nossa vida, para a gente poder também trabalhar na obra do Senhor. E aí, a partir dali, foi havendo uma divergência, uns enroscos entre eu e o encarregado, né, o gerente, e eu comecei a orar nesses 2 anos ali. Eu orei 2 anos, e faz 3 meses atrás, que numa sexta-feira, assim, foi o ponto final. Ele me chamou a atenção, porque eu tinha tirado umas peças do lugar, tinha colocado... Mas enfim, o Senhor arrumou tudo aquilo, e eu, pela primeira vez, assim, irmão, que ele me tirou aquelas peças da mão e disse assim para mim: eu não te mandei tu trazer, e quando eu te mandar, tu traz, né? Aquilo me deu um baque muito forte dentro de mim, porque eu estava há 8 anos ali dentro. Eu sabia, né? Desde o começo, eu sabia que eu poderia tirar aquelas peças, eu poderia levar lá, porque eu estava auxiliando, estava ajudando, mas ele já queria algo para mim ter como me tirar da empresa. Só que ele queria que talvez que eu me levantasse, eu agredisse ele, e isso eu não fiz, porque o Senhor estava comigo ali, ele me manteve, né? Enfim, na segunda-feira me deram conta. Me chamaram e me deram conta, e até o homem do financeiro demorou assim para falar. Ele entrou depois de mim, ele tinha um respeito pela minha pessoa e tal, e ele demorou. Eu disse para ele: mas eu já sei o que é, passa para cá a folha, eu já vou assinar isso, né? Porque a minha alegria, ela estava se completando, porque na sexta-feira eu orei para o Senhor, e na segunda-feira ao meio-dia também orei para o Senhor na empresa, pedindo para ele que ele fizesse a vontade dele. E aí o Senhor me desligou, né? E me deram conta, e eu embarquei em cima da minha motinho, como se tu pegar um passarinho muito preso dentro da gaiola e abrisse a gaiola e fizesse assim. Então eu saí dali gritando, berrando, chorando até em casa, né? Com um sentimento de liberdade, um sentimento... eu não sei nem como te explicar, irmão, porque foi algo grandioso, que eu sabia que era o Senhor, e até faz 3 meses, e o sentimento que eu tenho da empresa é que eu nunca trabalhei lá. Então, isso eu sei que é do Senhor, porque o Senhor cortou aquela ligação, cortou tudo, né? Então, aquela idolatria que eu tinha, antes de eu sair, eu tive que ir lá dizer para ele: ó, tudo que tu fez para mim não foi tu, né? Então, o Senhor já foi cortando, porque isso ia atrapalhar na obra do Senhor. Então, a idolatria por pessoa, por isso que isso me serviu bastante, irmã, de tirar aquilo que eu aprendi dentro da empresa e não deixar as ovelhas olhar para um líder, né? Ou para minha pessoa, ou para um líder de grupo familiar, ou para um líder de exército, como a esperança dela. Ela não pode olhar para aquilo ali. E isso o Senhor me ministrou muito. Ela tem que reconhecer que através daquele vaso, né? Eu sempre falo que se eu peço um copo d'água para ti, e eu ministro isso para eles, porque é algo que se torna fácil para eles entender. Quem é que mata a tua sede?
A água que está dentro é o copo, né? Se eu te trazer um copo vazio, vai matar a tua sede? Então isso elas entendem que é algo fácil de entender, né? Então, até esse momento, irmã, que eu estava na empresa, eu fiz muitos votos pro Senhor. E agora, com o Senhor ali, fazendo só pro Senhor, o Senhor de vez em quando me traz a memória. E aí, meu servo, ficou no voto ou vai operar, né? Então eu sei o que eu falei pro Senhor. E eu sei o quanto que eu tenho que fazer pro Senhor. Mas eu estou fazendo, né? Mas não tenho feito tudo que o Senhor me pediu, né? A gente nunca faz tudo que o Senhor pede. Infelizmente, a gente é devedor e eu acredito assim que a gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir. Mas o temor do Senhor que me faz eu acreditar que Ele está comigo. E quando eu estou com a dificuldade lá, que eu oro para o Senhor e eu vou passar uma mensagem, o Senhor dá a resposta para o povo, ministra para o povo, aí para mim é uma testificação que eu posso acreditar, que eu posso ter fé, que o Senhor está naquela cidade, que o Senhor está operando naquela cidade, que condições nenhuma eu tenho de levar algum benefício a não ser a palavra de Deus para aquele povo lá. Nesse percurso, eu vi muitas, a questão de idolatria a homens, sofri no começo, porque o vaso que estava lá era uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso, guiado pelo Espírito, né? Então, mas ele não deixou, né? Ele fez o papel dele como servo, mas os novinhos também, às vezes, ficou com uma sequela de olhar e ficar com uma liderança, né? Esperando algo da liderança. Então isso aí eu vi por um bom período, até o Senhor ir cortando e vendo os irmãos ficar libertos. E quando o Senhor liberta, aquilo parece que é a mesma coisa quando você se libera de uma amargura, né, ou de um perdão. Aquilo flui, aquilo vai, aquilo desanda. Eu vi a questão do compartilhar aqui dos materiais da editora. É um processo também, irmã, que eu passei lá, que eu não deixei entrar essa amargura no meu coração. Em nome de Jesus, o Senhor sabe disso. Eu sei que, através da minha esposa, se levantava, né, um caminhão de coisa, porque ela estava ali cuidando desta área e acabava, assim, ela se revoltando muito, né? Mas eu nunca... Se estava dando errado, era o Senhor que estava fazendo. Se estava dando certo, era o Senhor que estava fazendo. E eu fiquei com aquilo, né? E eu não sei se eu vi isso numa mensagem, com certeza sim, né? E porque quando o Senhor fala no coração da gente, numa palavra, numa mensagem, e aquilo entra no teu coração, aquilo nunca mais sai. Nunca mais sai. Por isso que quando a gente tem algo, eu fui iluminado, o Senhor te dá um tempo para você se arrepender. Se você não se arrependeu, passou o teu tempo, né? Vai vir algo um pouquinho, 7 vezes pior, né? Então o Senhor vai te dar a oportunidade de novo, mas você vai passar por mais dificuldade, né? Então eu não deixei esse sentimento da amargura em relação à editora. E eu vi isso, sabe aonde, irmã? Na prosperidade dos materiais que a gente tem lá. Sempre tem pão fresco, temos materiais em abundância, tenho feito também compras de bíblias, né? E temos bastante bíblia, tem saído muita bíblia, né? Então a gente acaba assim vendo que a mão do Senhor está ali, né? O Senhor me mostrou que tinha que colocar uma pessoa para cuidar da livraria, que a livraria lá, ela é do Senhor, né? Todo o material que é vendido retorna para o Senhor, né? Não tem assim uma pessoa que ficou específica, eu vou ficar, não. Eu senti do Senhor que é assim, e a pessoa que está cuidando lá, ela tem esse amor, e o Senhor tem prosperado muito lá, né, nessa questão da mesa do Senhor. Então eu vejo a mão do Senhor ali, eu vejo a mão do Senhor na obra, eu sinto a mão do Senhor no ministério, né? Reconheço a autoridade, né, que é Cristo. Então, aonde o Cristo opera,
a gente não tem como não ver o sinal do Espírito, né? É grandioso. Como é que tu vai dizer que tu não viu um operário do Senhor? Tu não tem como. Onde o Senhor passava, ele ia abrindo caminho, ia levantando os coxos. Como é que eu não vou conseguir ver 38 anos um homem preso ali no chão e o Senhor vai lá liberto e vou dizer que eu nunca vi, né? Então, aonde o Senhor passa, ele opera. Essa operação eu reconheço que o Senhor tem passado lá, mas digo para ti, irmã, a todo momento, a todo instante, eu estou errando com o Senhor, eu estou me alinhando com o Senhor de novo, eu estou tendo o sentimento que eu estou sendo reprovado pelo Senhor, né? E quando eu me alegro muito, eu desconfio, porque o Espírito, a alegria do Espírito é diferente da alegria. Então, quando eu vejo que tem algo diferente aqui dentro, eu já desconfio. Ou não é do Senhor, ou o Senhor está me dando uma graça muito grande. Mas eu desconfio porque eu peço para o Senhor estar sempre me iluminando. E eu queria ler uma palavra aqui, irmã, que o Senhor me deu ali. E que está em Salmos 25, o versículo 11 e 12. Diz assim, ó: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. E o 12 diz assim, ó: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E eu abri essa Bíblia aqui e botei os olhos em cima desse versículo, né? E isso aqui para mim é uma verdade. Eu não conheço toda a palavra, irmão, mas eu sempre passo para as ovelhas. Você não precisa conhecer toda a Bíblia. Você precisa conhecer um versículo e inclinar o teu coração a obedecer aquela palavra, porque fazendo assim você vai alegrar o Senhor. Então não te preocupa em ler a Bíblia toda, porque isso não vai te edificar. Agora te preocupa em, como está escrito, né? Viva de acordo com aquilo que já alcançaste, né? Se você conhece um versículo, você começa a praticar ele. E é no praticar que você vai ver o operar do Espírito. Experiências com Deus, né? Exatamente isso. E assim como disse o versículo, né? O temor do Senhor que é aquele reconhecimento da autoridade de Deus, de que Ele é o nosso Senhor, que nós não somos nada, nos dá temor de receios, né? Obediência, um sentimento de que eu sou servo, de que eu tenho que agradar aquele Senhor. E tô procurando entender, né, qual o caminho que Ele quer, o que Ele quer que eu faça. E esse temor, todos nós precisamos ter com Deus, né? E adquirir isso, seja na consagração, na palavra, sempre estar com o nosso olhar procurando saber o que o nosso Senhor deseja, né? Se Ele está se agradando, se Ele não está se agradando, porque é Ele que vai dar a destinação para a nossa vida. E assim como nosso irmão Carlos falou, o amor pela obra, né? Talvez a gente possa ter muito conhecimento bíblico, ou já leu todos os materiais da editora, né? Ou várias coisas, mas nós precisamos ter aquele amor, né? Aquele sentimento de doação, de se entregar por essa causa, de dar o nosso sangue, né? O nosso esforço, né? A nossa vida, como aquele versículo que diz que Deus me deu a graça de padecer por Cristo, né? De a minha obediência chegar, eu deixo de fazer o que eu gosto, o que eu quero, para agradar aquele Senhor que me comprou, né? Eu deixo de fazer o que eu gosto ou de dar um agrado para minha vida, para ir lá aconselhar aquela pessoa, né? Para ir lá orar com um irmão que está passando necessidade. É isso que agrada o Senhor, né? Então que nós possamos encontrar isso no nosso coração, né? De buscar isso, o amor, o temor pelo Senhor, que o meu vínculo com Cristo não seja para me receber alguma coisa, né? Mas o meu vínculo com Cristo seja de amá-lo, de querer agradá-lo e fazer a sua obra, né? Em nome de Jesus. Nós agradecemos aqui a presença do irmão de vir compartilhar conosco, que Deus prospere grandemente, né? Essa obra, porque Deus nos usa mesmo nós não sendo perfeitos, né, irmãos? Né, irmão? Então não adianta nós, até o final, quando Jesus voltar, nós ainda vamos estar
ter que dobrar o nosso joelho para confessar pecado, para limpar o nosso coração, porque essa velha natureza se levanta, e esperamos com grande alegria que todos nós e todos os nossos irmãos possamos subir naquele dia e estar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Amém? Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.